Igreja de Cristo, graça e paz, tudo bem? Glória a Deus, os nossos dias agora estão longos, né? E as noites curtas. Quem gosta do verão, levanta a mão aí. Glória a Deus, vamos ter aí uns 3 meses de calor, que delícia. Igreja, eu quero convidar você para ficar de pé. E queria que nós, queridos, pudéssemos louvar ao Senhor. Diz assim o Salmo 148, a partir do verso 7. É um convite do salmista para eu e você adorarmos ao Senhor. Salmo 148, a partir do verso 7, diz assim: louvem ao Senhor desde a terra, serpentes marinhas e todas as profundezas. Vamos até o 13. Relâmpagos e granizo, neve e neblina, vendavais que cumpram o que ele determina. Montanhas e todas as colinas, árvores frutíferas e todos os cedros. Animais selvagens e todos os rebanhos domésticos, animais rastejantes e aves. Reis da terra, todas as nações, governantes e todos os juízes da terra. Moços e moças, velhos e crianças, louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado, sua majestade está acima dos céus e da terra. Todo ser que vive, louve ao Senhor. Que eu e você, queridos, nessa noite possamos louvar ao nosso Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento e de todo o nosso coração. Que eu e você, queridos, nesse momento possamos oferecer para Ele a nossa melhor adoração. Afinal, nós viemos até aqui nessa noite para juntos nós prestarmos culto ao nosso Deus, como corpo, como família. Então abra os seus lábios, libere o seu coração, comece a falar palavras de bênçãos para o seu Deus. Fale: Pai, como Tu és exaltado, Tu és majestoso, Tu és grandioso nas alturas. Como nós Te amamos, ó Pai. Ah, Senhor, o Senhor é a razão de nós estarmos aqui à noite. Nós não estamos aqui por causa de uma agenda. Nós não estamos aqui por causa, Senhor, de um hábito, de um rito. Mas nós estamos aqui porque o Teu Espírito Santo nos moveu até aqui. Nós estamos até aqui porque nós temos sede do Senhor. Nós estamos aqui porque nós temos fome do Senhor. Nós estamos aqui porque nós queremos mais de Ti, Pai. Ah, Senhor, dai-nos mais, derrama mais sobre nós, e que possamos sair daqui completamente cheios, transbordantes do Teu Espírito Santo. Ah, Senhor, abençoa os nossos lábios, toca com a brasa nos nossos lábios, e que tudo que sair de nós seja para glorificar o Teu nome, Pai, seja para abençoar. Abre os céus, Pai, essa noite aqui na Tua igreja. Abre os céus da Tua casa, e que nós possamos rasgar os céus com o louvor, com a adoração, e que num só coral, Pai, nós possamos nos unir ao coral celestial e Te adorarmos nessa noite. Recebe, Senhor, o nosso louvor. Recebe, Pai, a nossa adoração. Ah, Pai, abençoa cada irmão que já está nesse lugar. Abençoa os irmãos que nos acompanham online. Abençoa aqueles irmãos que ainda estão chegando até aqui na sua casa. Abençoa-nos, Pai. Nós já repreendemos toda a ação das trevas, ó Pai, contra essa reunião, contra as nossas vidas. Abençoa, capacita aqueles que servem nessa noite. Derrama algo novo, Pai. Derrama algo novo, faz algo novo, Senhor, sobre nós nesse dia 26. Queremos sair daqui transformados pela Tua presença, pela Tua majestade, pelo Teu poder, em nome de Jesus, amém. Queridos, de manhã eu dei 2 testemunhos. Vou dar só um agora à noite para edificar a sua fé, né? Graças a Deus, você sabe que aqui na igreja tudo que a gente ganha de doação, a gente doa, né? Então, se você doa alguma coisa para o bazar, gratuitamente é dado para outro irmão, e seja o que for. Se você doou um fogão vai ser doado, a geladeira. Mas esse ano Deus nos deu a graça. Sabe quantos carros nós já ganhamos esse ano? 5. Queridos, um carro que nós ganhamos foi para uma família do seu Arnaldo, né? Ganhamos o primeiro carro do ano, foi para ele.
Depois ganhamos o segundo carro, foi para o irmão lá da sonoplastia, o Wesley, né? O segundo carro foi para ele. Aí ganhamos um terceiro carro. Aí o irmão chegou e falou assim: pastora, esse carro não quero que a senhora doa. Eu não sei se o irmão já sabe do histórico, mas eu quero que a senhora dê para alguém vender e eu quero ofertar para a quinta. Aí o irmão passou o carro para o Sérgio, que tem um stand, o Sérgio vendeu e comprou as coisas lá para a quinta. Aí ganhamos um quarto carro. O irmão falou assim: pastor, eu vejo que a igreja tem tanta necessidade, às vezes pega gente no aeroporto, esse meu carro tem 7 lugares, estou doando para a igreja. Pagou o conserto do carro, só que ele está lá na oficina, ainda não peguei. Aí chegou sexta-feira agora, o irmão chegou aqui do nada, nem foi comigo, foi com a pastora Roberta e foi com a pastora Patrícia. Eu estava lá na quinta cuidando da equipe lá da pastora Zenete. E aí chegou e falou assim: eu estou indo embora para o Brasil, eu quero doar um carro. E aí está aqui a família que vai receber o carro. Então vamos glorificar o Senhor, né? Glória a Deus. Ele disse que segunda-feira, vai voltar que segunda-feira para entregar, que ele tinha que resolver uma documentação, mas é isso, Deus provê. Então de graça recebei, de graça dai. Nós vamos fazer um vídeo depois com os testemunhos para edificar a fé de vocês. E assim, queridos, eu contei esse testemunho só para falar para você que aqui a nossa administração é toda transparente. Se um dia você quiser saber para onde está indo as suas doações, liga para a pastora Kelly: pastora Kelly, pode me mandar a planilha do caixa da igreja? Para a honra e glória do Senhor, ela vai te mandar, porque a nossa igreja não tem nada para esconder. Então tudo que você oferta aqui tem um destino e tem uma prestação de contas. Muito obrigada e que Deus abençoe cada um de vocês. Filhos, de manhã eu falei, trouxe uma palavra em Jeremias, quando Deus fala, né, para o homem. Então eu trouxe lá o tema da mensagem, quando Deus abre o coração. Só que nessa noite é quando o homem fala para Deus, né? Deus me deu essas duas mensagens, então agora é Jeremias falando para Deus e não Deus falando para o seu povo. Só que Jeremias não vai fazer assim um diálogo com Deus, não é uma oração. Jeremias vai falar algumas coisas com Deus, mas com o coração meio amargurado. Ele vai colocar-se numa posição, tipo assim: eu não mereço, Senhor, o que eu estou passando. Isso é uma injustiça, tudo que eu estou enfrentando. Mas isso tem um nome nas escrituras, chama autocomiseração, ou vitimismo. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Abra comigo a sua Bíblia, então, Jeremias 15, 10. E depois nós vamos pular para o 15 ao 19. Jeremias 15, 10. E depois do 15 ao 19. Pode ir? Ai de mim, minha mãe, por me ver dado à luz, pois sou um homem em luta e em contenda com toda a terra. Imagina, com toda a terra. Nunca emprestei nem tomei emprestado. E ainda assim, muitos, ou seja, todos me amaldiçoam. Pula para o 15. Tu me conheces, Senhor, lembra-te de mim, vem ao meu auxílio e vinga-me dos meus perseguidores, que pela tua paciência para com eles eu não seja eliminado. Sabes que sofro afronta por tua causa. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Uma ressalva, ele literalmente comeu, viu, gente? As folhas, a palavra. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor dos exércitos. Jamais me sentei na companhia dos que se divertem, nunca festejei com eles. Sentei-me sozinho, porque a tua mão estava sobre mim e me encheste de indignação. Por que é que permanece a minha dor? Por que é permanente a minha dor? E a minha ferida é grave e incurável? Por que te tornaste para mim como um riacho seco, cujos mananciais falham? E depois de toda essa lamentação de Jeremias, o que você acha que o Senhor responde para ele? Coitadinho, né? Não. Olha o que o Senhor responde para ele no 19. Se você se arrepender, eu o restaurarei para que possa me servir. E se você disser palavras de valor e não indignas, será
o meu porta-voz. Deixe este povo voltar-se para você, mas não se volte para eles. Ah, Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Que ela, Senhor, possa encontrar aqui corações sedentos, famintos. Que ela possa encontrar, Senhor, um terreno fértil. Que a tua palavra nos cure nessa noite. Que a tua palavra nos tire desse lugar, Pai, de autopiedade. Desse lugar, ó Pai, que talvez nós nos colocamos e estamos em depressão, estamos entristecidos. Nos tira, Senhor, nesta noite, com a tua poderosa mão, deste lugar que não nos pertence, Pai. Que é este lugar de desvalor, este lugar, ó Pai, ali de vítima. Senhor, nos arranca com mão poderosa. E que a tua palavra gere transformação em nós nessa noite. Que a tua palavra nos liberte, Senhor, das mentiras que Satanás tem tentado colocar na nossa mente e nas nossas emoções. E me capacita, Senhor. Me capacita a compartilhar a tua palavra com tanta clareza, com unção e com autoridade. Em nome de Jesus. Amém. Filhos, esse profeta aqui, ele teve um ministério longo. Quando você olha para a caminhada de Jeremias, Jeremias profetizou por 40 anos. Queridos, não foram 4 dias, 4 meses, foram 40 anos. Só que quando você tem um ministério de 40 anos, mas você bomba, você vê o negócio crescendo, você vê as pessoas se entregando para Jesus, você vê as pessoas em arrependimento, glória a Deus. Mas não foi esse o ministério de Jeremias. Quando Deus chamou Jeremias para o ministério, Deus disse para ele: você vai proclamar a minha palavra, mas eles não vão te ouvir. Em Jeremias 12:6, Deus vai mais longe, ele vai falar assim: o povo não vai te ouvir, e ainda mais a tua família vai te trair. Então, querido, Jeremias é chamado para o ministério, Jeremias é chamado para essa missão, mas a missão que é entregue na mão de Jeremias é uma missão dura. É uma missão, queridos, que talvez eu e você não tivéssemos chegado no final, 40 anos a falar a palavra e não ter um fruto dessa pregação. E aí nós começamos a entender, queridos, que quando Deus nos chama, é Ele que dá o resultado. Aí nós começamos a tirar um peso de nós, porque nós entendemos que quando Deus manda nós proclamarmos, a nossa parte é proclamar e deixa que o restante Ele faz. Senão nós começamos a nos sentir, queridos, inadequados, nós nos sentimos fracassados porque eu não consigo, são 40 anos e nada acontece, e nós vamos para esse lugar aonde Jeremias foi. Queridos, você olha para o ministério do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo diz assim: a única coisa que eu sei é que quando eu vou para uma cidade, o Espírito Santo me avisa que cadeias e perseguições me aguardam. A missão do apóstolo Paulo também não foi fácil. Só que Paulo viu os frutos em vida. Paulo viu os frutos, ele contemplou os frutos. Jeremias não contemplou os frutos. Tudo que Jeremias sabia que o povo não ia ouvir, que o povo não ia se arrepender, que o povo ia para um cativeiro, ficaria 70 anos e que depois de 70 anos Deus os retiraria daquele cativeiro. Então eu fui chamado para um ministério que não vai funcionar. Você imagina, eu chamo a Lidiane e falo assim: Lidiane, canta aqui para mim, louva o Senhor hoje, mas teu microfone não vai funcionar. Ninguém vai te ouvir. Jeremias foi chamado para um ministério, queridos, que não ia funcionar. Mas Deus precisava de alguém para pregar a sua palavra. Mesmo que ninguém fosse se arrepender, a palavra foi pregada, e a palavra nunca volta o quê? Vazia. Ou ela vem para condenação, ou ela vem para salvação. Você está comigo aqui? Queridos, então Jeremias vai ficar ali, e você acha que com o decorrer do tempo, 10 anos, 20 anos, a pessoa começa a se sentir o quê? Rejeitada. Eles rejeitavam a palavra do Senhor, e por conseguinte rejeitava o profeta. Só que eu e você também aprendemos uma segunda lição disso. Certa vez o povo rejeitou a Samuel, e Samuel foi perante o Senhor, e o Senhor disse o seguinte para Samuel: Samuel, descansa, não foi a você que eles rejeitaram, na verdade eles rejeitaram a mim. Então, queridos, isso também é cura para você. Quando você prega e a pessoa não te ouve, eles não estão rejeitando a você,
Ele não está rejeitando o Sérgio, ele não está rejeitando a Josi, ele não está rejeitando o Calanguinho, ele está rejeitando ao Senhor. Então, queridos, isso traz para a gente, tira um peso de nós, não somos nós que fazemos o resultado. Então o resultado não é seu, o resultado é do Senhor. E quando eles rejeitam um profeta do Senhor, quando eles rejeitam um pregador do Senhor, eles rejeitam o Senhor. Então Jeremias, queridos, vai experimentar esse cansaço. 40 anos de ministério sem ver fruto, sem ver um arrependimento. Cansaço ministerial, fadiga ministerial. Eu estou cansado. Eu prego e nada acontece. Eu faço e nada acontece. Eu não vejo os frutos. Eu oro e nenhuma viva alma se arrepende. E além de ninguém me ouvir, eu sou perseguido. Eu sou lançado numa cisterna. Queridos, então eu começo. Ah, que dó de mim. O que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho valor nenhum. Eu sou um zero à esquerda. Para que Deus mandou eu pregar se ninguém vai me ouvir? Você começa a ir para esse lugar de pena de si mesmo. Você começa a ir para esse lugar de autocompaixão. E você, queridos, ali começa, se você não cuidar das suas emoções, começa a virar uma amargura no seu coração. Jeremias aqui, ele põe para fora toda aquela amargura que estava começando a nascer no seu coração. Ele coloca para fora todo o seu senso de justiça. Deus, era melhor eu não ter nascido. Minha mãe, por que eu fui nascer? Eu não empresto para ninguém, mesmo assim todos me amaldiçoam, parece que a terra toda está contra mim. Você já se sentiu assim? Parece que tudo dá errado para você? Não é? Que eles têm semana que parece que até o dedinho do lado você bate ele em algum lugar. Parece que você não está dando muita sorte, não é? E ele estava ali, só que ele vai para esse lugar. Deus, eu não mereço passar por isso. Eu sou tão certinho, eu não mereço passar por isso. Pai, é uma injustiça eu passar por isso. Senhor, eu estou na tua obra, como é que o Senhor não deixa ninguém me ouvir? Como é que o Senhor me deixa o povo me lançar na cisterna? Pai, como é que o Senhor não provê? Pai, como é que o Senhor não cuida? Pai, sim ou não? E a gente vai para esse lugar da autocomiseração. Queridos, Jeremias era um desviado? Não, Jeremias era um homem de Deus, fazendo a obra de Deus. Jeremias era um vaso nas mãos do Senhor. E mesmo assim, Jeremias se deixou levar por sentimentos vis. Jeremias deixou que sentimentos vis entrassem no seu coração. Pastor, que sentimentos vis são esses? Desvalor, injustiça, vitimismo, rejeição, tudo isso foi tomando conta do coração de Jeremias. Ele olha para a situação e fala assim: eu estou aqui na obra do Senhor, mas esse povo não me trata com o devido respeito. Eu estou aqui, mas esse povo não me dá valor. Eu não sou reconhecido lá no meu trabalho. Pastora, eu dou o meu melhor, mas ninguém me valoriza. Ninguém reconhece o que eu faço lá. E eu começo a entrar para esse lugar. E quando está aqui, querido, Jeremias 15:18, ele vai falar: Senhor, por que é permanente a minha dor? E a minha ferida é grave e incurável? Por que te tornaste para mim como um riacho seco, cujos mananciais falham? Filhos, Jeremias se deixou levar por essa autocomiseração. E pior, ele culpa o Senhor pelas suas dores. Presta atenção, igreja. O inimigo vai tentar te levar para esse lugar. E ele vai tentar te levar para esse lugar de várias formas. Primeira delas, ele usou Pedro para tentar levar Jesus para esse lugar. Coloca para mim Mateus 16:23, por favor. Autocomiseração, queridos, um profeta de Deus está sujeito, um pastor está sujeito, um homem de Deus está sujeito, uma mulher de Deus está sujeito a ir para esse lugar da autopiedade. Olha o que diz. Vamos começar do 21 para os irmãos entenderem. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar a seus discípulos que ele tinha que ir para Jerusalém e sofrer muitas coisas nas mãos dos anciãos. Sofrer muitas coisas. Dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, bem como ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca acontecerá contigo. Em outras versões fala assim: não, Senhor, tenha compaixão de ti. 22, Jesus virou-se para Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, pois não pensa nas coisas de Deus, mas na dos homens.
Jesus estava prestes, queridos, a passar ali por um grande sofrimento. E o inimigo então vai usar ali a vida de Pedro para poder tentar tirar Jesus do propósito e levar Jesus a pensar em si mesmo. Não, Jesus, que isso não aconteça com você. Não, Jesus, não faça isso com você mesmo. Não, Jesus, por que você vai se entregar? Não, Jesus, tem outras maneiras. Então, ali o inimigo tentou levar Jesus a olhar para ele mesmo. Jesus detecta a artimanha do inimigo e repreende a palavra que Deus lança para ele, que Satanás lança para ele. Ele repreendeu Pedro? Ele repreendeu a palavra que Pedro lançou sobre ele. Ele não aceitou. Então, primeira coisa, o inimigo vai tentar levar você para esse lugar e vai tentar desviar a sua atenção do seu propósito para você mesmo. Tenha compaixão de você. Por que você vai fazer isso? Você é louco? Você vai perder tudo isso mesmo? Você vai largar tudo isso mesmo? Não. Olha para você, cuida de você. Queridos, é porque eu não sei cantar. Mas tem uma música que fala assim: não tenha sobre ti. Ajuda, Calanguinho. Não, cuidado qualquer que seja, pois somente um, seria muito para mim. Então, eu não sei a letra, mas é essa. De meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não tenha sobre ti nenhum cuidado sequer, porque eu estou cuidando de tudo. Amém? Mas a segunda coisa, querido, se ele não te tenta levar para lá com persuasão, se ele não tenta te colocar nesse lugar fazendo você voltar os olhos para você mesmo, ele vai te levar num negócio que chama desgaste. É uma luta atrás da outra, ele vai te cansar, é uma luta hoje, você vence ela, amanhã tem outra, amanhã tem outra, amanhã tem outra. Você conhece alguma coisa assim, Roberto? Aí é uma outra, aí quando vê ele te leva para um lugar do desgaste. É cada semana é uma luta, cada dia é uma luta, você vence uma, amanhã tem outra, e ele vai te vencendo pelo cansaço. Pastora, com quem isso aconteceu? Elias e Jezabel. Coloca para mim, por favor, 1 Reis 19, do 1 ao 4. 1 Reis, 19, do 1 ao 4. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos os profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã a essa hora eu não fizer com sua vida o que você fez com a deles. Aqui ele tinha acabado de derrotar os profetas falsos de Baal, né? Elias teve o quê? Medo, e fugiu para salvar a própria vida. Quando chegou a Berseba de Judá, deixou o seu servo. 4. E entrou no deserto, caminhada de um dia. Chegou aonde havia uma giesta, sentou-se debaixo dela e orou, pedindo o quê, queridos? A morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Pode ficar aí que daqui a pouco nós vamos para o 9 e para o 11. Filhos, Elias foi usado por Deus para operar muitos milagres. E o último milagre que ele fez ali, chover do céu, veio chuva. Primeiro veio fogo, depois veio chuva. E ele derrotou 450 profetas falsos de Baal. Aí vem agora uma mulher e vira e fala assim: vou te matar. Esse homem recua. Ai, que medo, ai, que medo. Vai para uma caverna e fica ali: quero morrer, Jesus, quero morrer. Você acha que realmente foi a Jezabel ou foi uma consequência, uma sequência de desgaste na vida do profeta? É um milagre hoje, é um desafio amanhã, é um leão amanhã, é isso hoje, é isso, aquilo amanhã. Agora é profeta, agora é seca, agora é chuva, agora é profeta, agora é Jezabel. Queridos, era muita coisa. Então aquilo foi o quê? Acumulando. O inimigo foi desgastando o profeta até vencê-lo pelo cansaço. E aí o profeta, queridos, numa ameaça de uma mulher, ele vai para essa caverna. E ele fica ali: Senhor, eu quero morrer, eu quero morrer. E aí olha o que acontece no 9 e no 11. Pode colocar, por favor? Ali entrou em uma caverna e passou a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele:
Gente, qual que é a pergunta do Senhor para ele? O que você está fazendo aqui, Elias? Tipo assim, você está no lugar errado. O que você está fazendo aqui, Elias? Esse não era o lugar que era para você estar. Esse não é um lugar de quem tem propósito. O que você está fazendo aí com esse medo, com essa intimidação? Por que você foi parar nesse lugar de intimidação, nesse lugar de autocomiseração? Eu não te dei vitória em todos os afrontas que você teve, em todos os confrontos que você teve. O que você está fazendo aí, Elias? Só que ele não pergunta só uma vez. Se você for lendo o texto, Deus vai perguntar para ele uma segunda vez: Elias, o que você está fazendo nesse lugar? 10. E ele respondeu: tenho sido. Aí ele vem com o histórico. A autocomiseração leva a gente a contar uma história, né? Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, despedaçaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou. E a gente se sente uma cereja no bolo, a última cereja do bolo, né? Eu sou o único que sobrou e agora estão procurando tirar a minha vida. Queridos, ele não era o último profeta que sobrou. Havia outros profetas. Mas a autocomiseração, você está tão voltado para você mesmo, você está com tanta autopiedade, os olhos estão tão em você que você só enxerga você. Só que olha o que eu te falei, que o problema não foi Jezabel, o problema foi o acúmulo de lutas, o acúmulo daquilo que ele viveu, daquilo que ele passou. A chave está aqui, ele fala assim: olha, rejeitaram a tua aliança, eu não aguento mais esse povo. Rejeitaram a tua aliança, deixaram o Senhor, quebraram os teus altares, mataram os profetas. Mas que povo de coração duro. Então foi uma sucessão de eventos, uma sucessão, queridos, de lutas. Talvez você está aqui hoje super desgastado, porque é uma luta atrás da outra. Você paga o aluguel hoje, amanhã o pneu do teu carro que fura. Você entra num emprego hoje, amanhã uma outra coisa que aconteceu. Talvez é uma sucessão de lutas e você está aqui nesse lugar totalmente desgastado nessa noite. E Deus pede para eu te alertar, para você não chegar aí para esse lugar de autocomiseração. E daqui a pouquinho você vai entender por que eu e você não podemos ir para esse lugar de autocomiseração. Verso 11. O Senhor disse: saia da onde? Da caverna, e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Ei, querido, sai desse lugar, sai dessa caverna, sai desse lugar de autocomiseração. Esse não é o nosso lugar, igreja. Maior é o que está em nós do que aquele que vem contra nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Queridos, nós temos um Deus que batalha, que peleja por nós. Saia desse lugar de intimidação. Mas o inimigo então não conseguiu, queridos, fazer você olhar para você mesmo. O inimigo não te desgastou com uma luta atrás da outra. Então ele vai tentar agora te deixar impotente diante das circunstâncias, para te levar para esse lugar. Sabe com quem ele fez isso? Com Jonas. Jonas e Deus. Abre em Jonas 3:10, por favor. E aí continua do 1 ao 4. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como havia ameaçado. Para aqui. Você conhece a história de Jonas? Deus pediu para ele ir em Nínive. Ele não queria ir em Nínive pregar o evangelho, pregar ali a palavra de Deus, né? O evangelho não tinha ainda. Porque ele falou: não, esse povo é mau, esse povo pega as mulheres, estupra as mulheres, mata as crianças. Eu vou pregar para esse povo merece a morte. E eu sei que se eu for lá pregar, eles arrepender, o Senhor vai perdoar. Estou fora. Vou não. Mas aí pela mão poderosa do Senhor ele vai sim. E aí ele prega. E o povo acontece o quê? Se arrepende. E Deus faz o quê? Perdoa. E ele fica todo emburradinho. Porque aconteceu exatamente como ele previu. O povo vai se arrepender, Deus vai perdoar. E eu fiquei aqui, né? Com a minha raivinha. E eu vou para esse lugar. Então o que acontece com Jonas? Olha aí o 4:1. Do 1 ao 4. Jonas, porém, ficou profundamente feliz. Descontente. Profundamente descontente com isso, enfureceu-se, porque uma cidade se arrependeu. E orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra?
Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, cheio de amor, leal e que promete castigar, mas depois te arrependes. 3. Agora, Senhor, tira o quê? A minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. 4. Olha o drama. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Guarda aí que agora mesmo nós vamos pular, queridos, um pouquinho mais para frente. Você tem alguma razão para essa fúria? Querido, você percebe aqui, ele estava profundamente descontente, ele estava desgostoso, ele estava desapontado, porque ele queria de uma forma e Deus fez o quê? De outra. Então, diante daquela situação, eu não quero pregar. Você vai pregar sim. Quer dizer, eu sou impotente diante das circunstâncias. Ah, Deus, faz o que você quiser. Você quer que eu vou então. Agora ele está ali, ele prega, o povo converte. Ele também não gostou. Aí ele vai, ele sobe a montanha. Aí Deus faz crescer uma plantinha. Aí a plantinha vem e dá uma sombrinha para ele. Aí diz que ele se alegra. Quando é com ele se alegra. Ele se alegrou. Aí, queridos, à noite Deus traz um verme, uma lagarta que come a planta. Na hora que ele acorda, ele sente um ventinho bater na cara dele assim. Ele falou: comeram a planta, e fica irritadinho. Aí é onde a gente vê aqui, né, em Jonas, os próximos. Vai para mim, por favor. Em Jonas 4:6. Então o Senhor fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Contudo, na madrugada do dia seguinte, Deus mandou um verme atacar a planta e ela se secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento leste muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto dele desmaiar. Com isso, ele aconteceu o quê? Desejou morrer. Para mim é melhor morrer do que viver. Eu não tenho poder sobre as circunstâncias. A plantinha que eu gosto, o Senhor deixa ela morrer. Eu sou impotente. Eu não sirvo para nada, eu sou um zero à esquerda. Eu não posso nada com o povo, eu não posso nada com a natureza, eu não posso nada com nada. O Senhor não precisa de mim, o Senhor faz o que o Senhor quer. Estão entendendo o lugar que Jonas foi? Um lugar de impotência. E Deus fala para ele: você tem alguma razão para essa fúria? Eu quero salvar essa cidade, esse tanto de pessoa que não sabe discernir da mão direita para a esquerda. E você fica aí com esse bico? Você fica aí com essa cara? E aí o livro termina, queridos, com essa indagação do Senhor. Ele tenta fazer a gente olhar para nós mesmos. Ele tenta, queridos, nos desgastar. Mas ele também nos leva a nos sentir impotentes diante das circunstâncias. Eu não posso fazer nada. E eu acredito, queridos, que muita gente, quando está à beira de um suicídio, pensa nisso: eu não posso fazer nada, é melhor eu morrer do que viver. Você vai para um lugar, queridos, e esse lugar da autocomiseração te traz tristeza, te traz amargura, te leva para uma depressão. E dali a pouco, queridos, acabou a sua vida espiritual, você está desgostoso da vida. Mas eu trouxe ainda mais um exemplo: Jacó e Faraó. Sabe o que Jacó fez na oportunidade que ele teve de falar com Faraó? Ele contou a sua história triste, a sua história difícil. O inimigo vai tentar fazer eu e você vivermos das nossas histórias tristes. Abre comigo, por favor, em Gênesis 47, do 7 ao 10. Ali você sabe, José já era o governador do Egito, e ali ele leva a sua família, e agora José apresenta seu pai para o Faraó. Então José levou Jacó, seu pai, ao Faraó, e o apresentou a ele. Jacó abençoou o Faraó. E este lhe perguntou, queridos, olha a pergunta dele e olha a resposta do outro: quantos anos o senhor tem? Se eu perguntar assim: Nilceia, quantos anos você tem? Não precisa responder não, tá? De mulher não gosta de falar a idade, né? Michael, quantos anos você tem? 39. Aí, pastor Juninho, quantos anos? 18, olha lá, 18. Quantos anos você tem? É simples, você responde: quantos anos você tem? Não é? Tá, olha a resposta dele. José respondeu ao Faraó: são 139 anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis, mas não se comparam com os anos da peregrinação dos meus antepassados. Ó vida, minha vida foi tão difícil.
Você tem tempo para me ouvir? Então deixa eu te contar. Quando eu era jovem, eu gostei de uma mulher e eu trabalhei 7 anos por ela. Mas aí meu sogro mentiu para mim e me deu a irmã mais velha. Então, aí depois eu trabalhei mais 7 anos para casar com a outra filha. 14 anos trabalhando para esse sogro. E aí depois eu trabalhei mais 6 anos por esse rebanho. Foram 20 anos trabalhando por esse sogro. E 10 vezes esse sogro mudou o meu salário. Depois, quando eu tento fugir com a minha família, ele vem atrás de mim. Depois eu luto com um anjo lá no vale. Queridos, ele desloca a minha coxa. E aí você vai vendo depois, quando eu tenho um filho, o meu mais queridinho José, ele é levado, ele é morto, e agora eu descubro que ele está vivo. Ó vida, ó que tristeza, ó que tragédia. Deixa eu te contar, são 39 anos de tanta tragédia. Hoje eu estou aqui pela graça do Senhor, mas deixa eu te contar a minha vida. Deus vai nos fazer, queridos, contar as histórias tristes, não apenas para relembrar, não apenas para edificar, mas para nós não sairmos daquele passado. Guarda algo que eu vou te falar, queridos. O que definiu a história de José, o que define a minha e a sua história não são as lutas, o que define a nossa história é o Senhor. Você tem que pensar que quando o Senhor entrou na sua vida, todo o caos recebeu luz, todo o caos que havia na sua vida recebeu luz, recebeu cura. Sabe, queridos, vida difícil, histórias tristes para nos colocar nesse lugar. Mas eu e você não vamos ficar nesse lugar, porque eu e você não vivemos de histórias tristes. Eu e você, nós até podemos olhar, podemos até lembrar, mas nós não ficamos ali sofrendo, nós não vivemos mais naquelas histórias tristes, nós não estamos mais naquele lugar das histórias tristes, nós vivemos aquilo e para quem Deus quer agora que a gente, para o propósito que Deus tem para nós vivemos para aquilo que Deus tem para nós vivemos para quem Deus quer que nós sejamos a partir de agora. Aquilo passou, aquilo me edificou, aquilo gerou em mim perseverança, aquilo gerou em mim o que, queridos? Maturidade. Mas eu não fico ali naquele lugar, remoendo aquela vida e contando a minha história triste. Agora eu vivo para quem Deus quer me tornar. Quando você olha aqui, queridos, para a história de José, quantas tragédias esse homem viveu? Sim ou não? Era uma atrás da outra, era uma coisa hoje, uma coisa amanhã. Mas aqui, queridos, nesse diálogo aqui onde ele apresenta Jacó para o faraó, você vai ver que o que ele viveu, todas as lutas que ele viveu, o conduziu para esse lugar de governador, para esse lugar onde Deus já tinha preparado para ele desde o momento em que o chamou. As lutas somente o conduziu ao lugar, as lutas não o definiram. As lutas não definiam quem José era. As suas lutas, o seu sofrimento não define você. Ele só te joga para onde Deus quer você. As lutas colocaram José, conduziu José para onde Deus queria que ele estivesse. Queridos, autocomiseração, nós precisamos sair desse lugar. O inimigo vai tentar todas as formas nos levar para essa caverna, nos levar para esse lugar. Ai, coitadinho de mim. Ai, porque ninguém me vê. Ai, porque falta de valor. Ai, porque eu não sou reconhecido. Sai desse lugar em nome de Jesus. Queridos, Jeremias foi para esse lugar. Tantos homens de Deus foram para esse lugar. Mas nós precisamos entender que este não é o nosso lugar. É por isso que Deus vira e fala: sai desse lugar. Sai desse lugar, porque este não é o seu lugar. Queridos, eu estou trazendo essa mensagem para você, mas exatamente há 7 dias atrás eu fui para esse lugar. Eu fui para esse lugar. Eu não prego nada para vocês que eu não viva. Queridos, nós tivemos aquele Lagoinha Experience. E aí nós tivemos aqui eu falei assim: não, pastor André, nós já vamos ter um evento em julho, tal, não vamos cobrar, né? Vai ter oferta, nós vamos cobrir o evento com a oferta. Quem esteve lá? Teve oferta? Não tirou. O que você acha que aconteceu? Eu fiquei com aquela dívida, 25 mil euros. Eu moro de aluguel, eu não tenho carro, eu ando no carro da igreja, eu tenho 3 malas nessa vida. E eu fui para esse lugar, eu falei: pai, eu fiz para honrar minha liderança. Eu fiz para honrar, o senhor deixou. Eu fui para esse lugar, eu falei: para mim acabou. Virei para Roberto e falei: credo, eu estou fora. Ninguém perguntou, ninguém falou nada. Eu fui para esse lugar, filhos. Aí você fala assim: pastor, o que mudou hoje? Chegou? Alguém pagou? Não. Mas o meu coração mudou, Deus me tirou daquele lugar.
Deus me tirou daquele lugar, porque agora eu creio que Ele vai fazer. É isso, queridos. Talvez a circunstância, na hora que Deus virou para Elias e falou assim: sai dessa caverna, sai dessa caverna. Ele não mudou, Jezabel não deixou de perseguir ele, mas ele mudou a motivação, mudou o coração de Elias. Ele tirou Elias daquele lugar, ele tirou Jeremias desse lugar. Ele quer te tirar nessa noite desse lugar, igreja. Sai desse lugar de autocomiseração, porque Ele tem uma história para você viver. Ele tem planos muito maiores para você. Se você, queridos, está nesse lugar de autocomiseração, em nome de Jesus, sai desse lugar nessa noite. Quero te convidar para ficar de pé. E aí agora, queridos, eu termino falando o seguinte para você. Depois que Jeremias abre o coração dele para o Senhor, abre. O Senhor passa a mão na cabeça dele. O que ele fala? Nós lemos: arrependa, porque se você se arrepender, você ainda será meu porta-voz. Queridos, a gente só arrepende quando a gente peca. Então nessa noite eu quero falar para você que autocomiseração é pecado. Se nós estamos nesse lugar, nós precisamos nos arrepender. E diz a palavra que Ele é fiel e justo para nos perdoar, e dos nossos pecados jamais se lembrará. Se você, querido, se viu, se você se identificou com essa mensagem, hoje é noite de arrependimento, porque Deus quer te curar, Deus quer te restaurar, Deus quer te tirar desse lugar. E eu e você não ficaremos mais nesse lugar, não viveremos, mas não teremos mais esse pecado sobre nós. Sabe, filhos, às vezes se você foi para esse lugar, talvez você não pediu ajuda. Mas nós precisamos nos lembrar que nós temos um Pai. Eu e você não estamos sozinhos. E aconteça o que acontecer, Ele sempre estará conosco. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Então clame por Ele. Chame por Ele quando você precisar. Chame por Ele. Curve a tua cabeça, queridos. Esse é um momento seu e do Senhor. E você vai pensar. Você está num lugar desse? Você está com mágoa? Você está se sentindo desvalorizado no seu trabalho? Você está se sentindo desvalorizado aqui na igreja? Talvez você serve no ministério e nem aparece aqui no News. Talvez, queridos, você está aqui e ninguém te olhou quando você entrou por aquela porta. Você se sentiu desvalorizado, você se sentiu tão pequeno. E o inimigo está querendo te levar para esse lugar, para você ter autopiedade. Está vendo? Eles não te reconhecem. Está vendo? Você não tem valor. Chama por Ele, filho. Ele é o teu Pai. Ele quer te tirar desse lugar, Ele quer te curar. Ele quer te restaurar nessa noite. Queridos, o pastor Maicon vai subir aqui. Nós queremos orar por você. Nós queremos ministrar sobre a sua vida. Assim como Deus me tirou daquele lugar, Ele vai tirar você desse lugar também. Teu Deus é o meu Deus. Nós servimos ao mesmo Deus. Nós temos o mesmo Pai. O que Ele operou em mim, Ele pode operar em você. Não existe lugar melhor do que a presença do Senhor. E nós, na presença dEle, somos completamente nus. Não adianta usarmos a máscara da autopiedade, porque o Senhor conhece o mais íntimo do nosso coração. Ainda que... Queridos, que o Senhor te guarde, que Ele te proteja, que Ele te conceda uma semana incrível, uma semana espetacular. Que Ele te surpreenda a cada minuto, que Ele te surpreenda a cada dia. E que você, queridos, cada dia mais possa ser grato ao Senhor por tudo que Ele faz. Que cada dia mais você busque o Senhor. E lembre-se, quando o inimigo tentar te levar para esse lugar, não vá. Não vá, porque o teu Pai está contigo. Você tem um Pai. Clame por Ele, chame por Ele, e Ele estará com você todos os dias. Todos os dias.
até a consumação dos séculos. Ah, Pai, guarda os teus filhos, livra eles de todo o mal, guarda a entrada e a saída, da onde eles forem. Que o Senhor, ó Pai, possa estender a tua destra poderosa sobre eles e atender, Pai, cada pedido de oração que eles têm levado até o Senhor. Que eles possam contemplar o teu milagre nessa semana. Que eles possam ver a sorte deles mudar diante dos olhos deles. Em nome de Jesus. Amém. Levanta assim a sua mão. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, as consolações e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre com cada um de vocês. Vão em paz e que Deus abençoe a todos. Amém.